Há uma graça poderosa de Deus aqui. Aleluia. Glória a Deus. Você já falou com esse irmão que está do seu lado hoje? Dê um sorriso para ele, isso. Dê um sorriso, isso. Mostra a dentadura, isso. Diga para ele: você é uma bênção, meu irmão. Que bom que você veio hoje. Diga para ele: foi Jesus que te trouxe hoje aqui, viu? Diga para ele: a palavra é para você. A palavra é para mim. Todos nós precisamos de Cristo. Aleluia. Eu preciso de você. Você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim, sem cessar, sem parar, sem vacilar. A gente precisa cantar esse corinho qualquer dia, né? Gente, como é bom ser livre, né? Como é bom não estar preso à opinião das pessoas. Como é bom não estar preso a nenhum tipo de vício. Como é bom não estar amarrado a nenhuma circunstância terrena. Como é maravilhoso ser escravo de Cristo. Como é maravilhoso viver os nossos dias entregues para Ele. Eu não sei o que vai acontecer nessa reunião hoje. Mas é uma presença tão real do Senhor aqui. Aleluia. Glória a Deus. Tem alguém que nos visitando pela primeira vez aqui? Pela primeira vez, levante a sua mão assim. Pela primeira vez, você que está aqui pela primeira vez. Glória a Deus. Dê um aplauso ao Senhor Jesus. Sejam bem-vindos a essa casa de oração. Aleluia. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo, por favor, no livro de Provérbios. Obrigado, Espírito Santo. Abaixou cataralabas. Rocochequeminaralabas. Provérbios 23, 26. Queridos, nós vivemos dias incríveis no Panamá. Vivemos o aniversário da IAP Panamá de 2 anos. Foi muito poderoso que Deus fez. Pessoas foram curadas instantaneamente. Jovens se entregando a Jesus. Queridos, eu tenho gastado a minha vida já há 15 anos. Eu digo que tudo que eu tenho feito para Deus é pouco. Sabe, eu sou um pobre, miserável pecador. Eu não merecia nem representar o reino dele. Mas eu não sei o que ele viu em mim. Eu também não sei o que ele viu em você. Mas ele viu alguma coisa, aleluia. Eu tenho pregado em Alphaville, em Alfavela. Aleluia, eu tenho pisado em países como a África, em países de primeiro mundo. E eu cheguei a uma conclusão: todo homem precisa desesperar de Jesus. Todo homem precisa Meu microfone está parando. Todo impedimento caia por terra agora, em nome de Jesus. Todo ser humano precisa desesperadamente de Jesus. Aleluia. O que vai mudar a minha e a tua vida é o nosso relacionamento com Jesus. Não é a nação que você vive, não são as quantias que podem existir na sua conta bancária, mas sim a vida em conhecer Jesus, em prosseguir em conhecê-lo. Fomos tremendamente edificados nesses dias, fomos abençoados no Panamá. Meu irmão, vivemos um encontro tão poderoso que, para você ter uma ideia, ficamos mais de 2 horas perdidos até encontrar o sítio. Pela primeira vez nós vimos chuva no Panamá. Quem já foi para o Panamá sabe, é um país tropical, né? É um país, como que fala aquele país que é marítimo, né? É um porto lá, o maior porto que existe conexões é lá no Panamá.
Queridos, uma chuva violenta na madrugada. Ficamos 2 horas e pouco. Nós não encontrávamos o caminho do sítio. Chegamos no encontro 3h50 da manhã. Os encontristas foram dormir 5 e pouco. Às 8 horas estávamos ministrando Peniel. Eita glória. Mas Jesus é tão bom, gente, que no domingo foi tanto testemunho poderoso. E nós olhamos: Senhor, como vale a pena servir o Teu reino. Como vale a pena, Senhor, poder carregar a Tua palavra, a Tua presença. Então foi algo muito poderoso. Nós aprendemos muito. Queridos, eu fui tão tratado nessa viagem, porque eu tinha acabado de chegar da Europa. Aleluia. Hotel 5 estrelas. Eita. Até carne de cavalo eu comi. E olha que eu amo pet, viu? Eu não tenho nada contra os animais. Mas ô carne deliciosa. Um restaurante belga, coisa mais linda. Não gastei nem R$1, quanto mais euro. Chegamos no Panamá e aquela mesma história. Chuveiro gelado e privada quente. Um banheiro para 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Para usar o banheiro tem que pegar senha. Ah, meu Deus. A comida é maravilhosa, gente. Quem lembra daquele misturado que dava na escola? Aquele mexidão. A gente olhava aquele arroz, você não sabia se estava cozido ou se era cru mesmo que comia. Ai, como Jesus é lindo, como Ele trata a gente. E o importante, querido, é entender quem nós somos. A estrutura não pode te influenciar, não pode me influenciar. Aleluia. Aleluia. Escute isso: aquilo que o reino pode te proporcionar não pode ser capaz de te influenciar. Oh, Jesus é lindo, gente. Aleluia. Dê um aplauso ao Senhor Jesus por cada vida que foi edificada no Panamá, que foi alcançada, por tudo aquilo que Deus fez. Uma equipe tão linda, gente. Essa equipe aqui aprendeu a se amar, gente. É tão lindo. Quando missão a gente aprende a se amar, né? Rapaz, eu estou amando mais o Lucas. Aleluia. E olha que eu vi ele dormindo, babando, acordando. Só a Stephanie para amar tanto ele assim. Não vou falar do Ângelo. O Ângelo, aleluia. Quando a gente 2 horas perdido, o Ângelo falou: não aguento. Não é possível que o caminho sumiu, desapareceu. A gente passa a se amar mais, gente, né? Que a gente está junto no mesmo propósito. Algo tão poderoso, algo tão lindo. Dê um aplauso ao Senhor Jesus por essa equipe. Aleluia. Teve um momento lá que eu sei que você está de pé. Você já vai sentar. Se estiver cansado pode sentar também, não tem problema. Eu vou ficar de pé aqui pelo menos 2 horas pregando hoje. Um dia tomara que eu esteja aí, você aqui, aí vai ficar tudo bem. Aleluia. No domingo, querido, você tem uma ideia, a luz acabou. Então acabou a luz, desligou os ar-condicionado. Rapaz, se aquilo não era um inferno, era parecido. Começou a ficar tão quente. Restauração dos sonhos foi no gogó, sem música ainda, mas teve restauração de sonho. Foi o momento mais engraçado, porque o pastor Joás estava tomando banho, primeira missão fora do país. Ele estava tomando banho tão feliz naquela água gelada, aquela alegria. Eu ainda falei: pastor Cleito, para a direita é fria, para a esquerda é quente. Não é que ele acreditou? Não tem chuveiro quente no Panamá, é tudo gelado. Aí o pastor Joás está naquela alegria no chuveiro gelado, e de repente ele falou: acabou a força, desligou a luz. Amém, até aí tudo bem, o chuveiro já está gelado. Mas parou a água, gente. Ele disse: acabou a água, acabou a luz, a água não está mais sendo bombeada. Ele falou: eu estou cheio de sabão, e agora? Agora se enxuga e vão para cima, né? Foi um momento muito poderoso. São coisas que só quem vive nas missões dos bastidores sabe. Amém? Então eu te convido aí, você que tem o coração incendiado, a pagar esse preço aí, né, na próxima missão. Vamos lá, Provérbios 23, verso 26. Estou só anestesiando teu coração para aquilo que vai vir agora.
Provérbios 26 diz assim: meu filho, preste bem atenção no que eu digo, e que os seus olhos se agradem dos meus caminhos. Eu quero ler a Almeida Corrigida Fiel, porque é uma tradução ainda mais próxima da original. Verso 26 diz assim: dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. Amém? Toma o teu lugar aplaudindo ao Senhor por essa palavra. Nós te adoramos, Jesus. Espírito Santo, continue nos ministrando nessa noite. Aleluia. Queridos, nós ouvimos falar muito de coração na Bíblia, e nos chama a atenção um homem que é conhecido biblicamente pelo homem segundo o coração de Deus. O homem que o seu coração agradava a Deus, ao ponto dele dizer que esse homem era segundo o coração dele. Mas o que me chama a atenção é que esse homem chamado Davi, e até os dias de hoje ele é extremamente honrado e homenageado em Israel pelo seu povo, porque foi o maior rei de todos os tempos, o maior rei que Israel já teve até os dias de hoje, o que venceu mais batalhas, o que de fato teve mais conquistas, mais realizações, aquele na qual o seu filho construiu o templo do Senhor. A sua descendência está reinando até hoje, porque Jesus, ele vem da descendência de Davi, e o seu reino é eterno. Mas por que esse homem Davi, mesmo sendo um homem sanguinário, mesmo sendo um assassino, mesmo sendo um adúltero, mesmo sendo um homem extremamente covarde, porque ele agiu com covardia mediante uma situação para poder ter para si a mulher do seu soldado? Porque esse homem que cometeu atrocidades aos olhos de Deus é conhecido como um homem segundo o coração de Deus, simplesmente pelo fato de Davi não ter um coração de pedra, simplesmente pelo fato de Davi ter um coração ensinável, simplesmente pelo fato de Davi reconhecer os seus erros, reconhecer os seus pecados e cair em arrependimento, e não um remorso, mas um arrependimento genuíno, ao ponto de, naquilo que ele errou, ele não errar duas vezes. Era um homem totalmente quebrantado e arrependido. Então o Senhor o chama de um homem segundo o coração de Deus. E nós precisamos nos nossos dias de homens e de mulheres que tenham um coração quebrantado. Nós precisamos nos nossos dias de uma geração que se levante com um coração que agrade a Deus, com um coração voltado a Deus. Queridos, o Senhor tem me ministrado nesses dias, e essa palavra ela é para mim, essa palavra é para você, essa palavra é para a igreja de Cristo, essa palavra é para IAP Vila Matilde. Nós estamos entrando em uma nova dimensão, nós estamos entrando em um novo decreto, nós estamos entrando em uma nova estação. Estamos chegando no 6º mês do ano, e a partir desse 6º mês, coisas poderosas vão começar a acontecer. Recebemos decretos no final do ano passado, recebemos decreto nos 12 dias. Somos uma igreja profética, vivemos debaixo do profético, entendendo o modo apostólico. Cada palavra que recebemos desde o final do ano, cada palavra que recebemos nos 12 dias, foram para nós como uma semente que foi lançada em nosso coração. E se de fato o nosso coração se tornou uma terra boa, essa palavra ela começou a frutificar. E se a palavra ela frutifica no meio do teu coração, os nossos comportamentos mudam, a nossa linguagem muda, as nossas atitudes mudam. Pastor, o que você está querendo dizer? Que se as suas atitudes forem de acordo com as palavras que você recebeu, se prepare, porque os 6 meses foram 6 meses de semeadura, foram 6 meses de obediência, foram 6 meses de retidão à palavra, e o próximo 6 meses vai vir um tempo de colheita extraordinária sobre a minha e sobre a tua vida. Alguém precisa pegar essa palavra. Isso não é jargão de pastor. O Espírito está se movendo, eu estou apenas declarando aquilo que o Espírito está dizendo. Se você semeou obediente à palavra,
estratégias e atitudes. Se prepara, porque esses últimos 6 meses chegará um tempo de colheita extraordinária sobre a tua vida. É melhor você se preparar logo, porque eu estou vendo um avião decolando, eu estou vendo uma ala arrumada. Esse é o ano do envio. Aquele que não fez missão vai fazer, aquele que não atravessou fronteira vai atravessar, aquele que não viajou as nações ainda vai começar esse ano. Se você acredita nisso, reaja ao nível que você acredita. Vamos comigo, vamos comigo, vamos comigo, vamos comigo. Escute isso. Mas em tudo aquilo que vamos viver, em toda a dimensão de cumprimento de promessa e de realizações que vamos entrar, a primeira coisa que precisamos compreender é que o nosso coração precisa ser entregue totalmente ao Senhor. Filho meu, dá-me o teu coração. O Senhor, Ele quer o meu e o teu coração. Por quê? Porque o coração é a primícia do nosso corpo e do nosso ser. Se Deus tiver o meu e o teu coração, Ele vai ter tudo. Ah, meu Deus, alguém precisa entender isso. Se Deus, Ele tiver o meu e o teu coração, Ele vai ter toda a minha e a tua vida. E muitas vezes não compreendemos porque nós recebemos palavras, nós recebemos promessas, e às vezes não vivemos as promessas, ou dizemos eu quero viver tudo que Deus tem para mim, mas não vivemos tudo aquilo que Deus tem. Por quê? Porque nós só vamos viver tudo que Deus tem quando Deus tiver tudo de nós. E só há uma maneira de Deus ter tudo de mim e de você, quando em primeiro lugar entregamos o nosso coração. E aí entra uma batalha muito grande. Por quê? Porque o homem, na sua natureza caída, tem uma grande facilidade de ter um coração de pedra, de ter um coração não quebrantado, insubmisso, rebelde, que não quer se submeter à palavra e à vontade de Deus. Nós não podemos aceitar em nossa vida um coração de pedra. Nós não podemos aceitar ter um coração insensível. Nós não podemos aceitar viver os nossos dias nessa terra e pessoas compararem o nosso coração como o coração do ímpio, e pessoas compararem o nosso coração como o coração daqueles que vivem no mundo. É inadmissível estarmos culto após culto, palavra após palavra, discipulado após discipulado, encontro após encontro, e o mundo lá fora pregar para nós e nos ensinar o que é ter um coração sensível e generoso. Não podemos aceitar esse coração de pedra. Olha o que a palavra de Deus diz em Ezequiel capítulo 36, verso 26. Dê um pouco mais de grave para mim, por favor. Eu estou parecendo uma taquara rachada, me ajuda aí. Ezequiel 36, 26. Olha o que diz a palavra do Senhor. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis, e habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. O próprio Deus está dizendo para o seu povo que Ele quer tirar um coração de pedra para nos dar um coração de carne. O problema é que muitas vezes nós não reconhecemos que temos um coração de pedra. Essa palavra é para mim, ministro. Essa palavra é para você, ministro. Essa palavra é para você, líder. Essa palavra é para você, pastor. Essa palavra é para você, obreiro. Essa palavra é para você, igreja do Cordeiro. Nós muitas vezes estamos caminhando, estamos servindo, estamos fazendo coisas para Deus, mas o nosso coração vai se endurecendo, o nosso coração vai se enrijecendo, o nosso coração vai se fechando para algumas coisas.
ou até mesmo alguns lugares que alcançamos, começa a roubar aquele coração do primeiro amor, começa a roubar aquele coração das primeiras obras. Aquilo que começamos a realizar, a fazer para Deus, ou a viver em conquistas em Deus, começa a roubar aquele coração lá do início, aquele coração que só queria fazer para Deus e mais nada, aquele coração que queria só obedecer a Deus e mais nada. Eu fui procurar saber na nossa linguagem o que significa ter um coração de pedra. Escute isso. Segundo o Instituto Brasileiro de Terapias, o significado de um coração de pedra está relacionado à falta de sensibilidade e empatia. É uma expressão que descreve pessoas que são insensíveis e indiferentes aos sentimentos dos outros. O coração de pedra é tão ruim que torna as pessoas insensíveis, que tornam pessoas empáticas, que tornam pessoas que acreditam que tudo é superficial. O coração de pedra é tão terrível no nosso meio, que nos faz viver no automático. Passamos a fazer por fazer, passamos a ir por ir, passamos a adorar por adorar, porque não há profundidade nesse coração. Nós não podemos aceitar isso. Quando estivermos enxergando que isso está começando a acontecer conosco, eu estou indo para o culto sem aquela sede, eu estou indo adorar sem aquela profundidade, nós precisamos rapidamente de socorro, nós precisamos rapidamente correr aos pés do Senhor, porque estamos enrijecendo, o nosso coração está se endurecendo, aonde não só os problemas dos outros e as situações dos outros não tem importância nenhuma para nós, mas como também os acontecimentos espirituais também já perdem a importância. Quantas pessoas nós estamos vendo nos nossos dias que estão entrando nas igrejas e saindo das igrejas, e você pergunta para ela: como foi o culto hoje? A mesma coisa. Qual foi a experiência que você teve no culto hoje? A palavra foi boa. São pessoas que já entraram no automático, são pessoas que não entendem e discernem a atmosfera do ambiente, uma atmosfera propícia. Esse lugar não é um lugar de entretenimento, como eu falei, não é um lugar de palavra de autoajuda, não é um lugar de positivismo. Eu não vou pregar aquilo que você quer ouvir, e muito menos aquilo que o teu coração enganoso quer ouvir. Nós precisamos pregar a palavra, para que todo coração de pedra seja quebrado. Ei, esse lugar é Betel, esse lugar é chamado de casa de Deus. Nesse lugar os anjos estão subindo, estão descendo. Quando o nosso coração é quebrantado, nós entendemos a importância desse lugar. Não é um lugar superficial, meu irmão. Uma palavra que é liberada desse altar pode mudar o rumo da tua história, pode mudar o rumo da tua vida, pode transformar a tua família. Uma só palavra. O problema é que o coração de pedra se torna insensível, acredita que tudo é superficial. O problema do coração de pedra é que ele não nos deixa reconhecer os nossos erros. Meu irmão, eu queria fazer uma confissão para você hoje. Eu erro muito. Como eu erro. Aquilo que eu quero fazer, eu não faço. Mas aquilo que eu não quero, eu faço. Miserável homem pecador que sou. Mas a graça nos alcançou. Olhe para esse irmão que está do seu lado, diga assim: me perdoe, porque eu erro muito. O coração de pedra não quer me deixar reconhecer os meus erros, mas eu erro todo dia. Eu erro como pessoa, eu erro como marido, eu erro como ministro, eu erro como discipulador, eu erro como discípulo, eu erro como profissional. Todos os dias eu erro, mas há uma diferença entre a minha e a vida daquele que está no mundo. Nós reconhecemos que mesmo que erramos, nos arrependemos, porque tem um
fiel e justo para nos perdoar dos nossos erros. Quero te dar uma notícia: a graça não é um argumento para você viver pecando. A graça é um poder sobrenatural para nos levar a vencer o pecado dia após dia. Mas reconheça que tu não é perfeito. Eu estou dizendo que nós vamos entrar em uma nova estação. Então não se acha a última bolacha do pacote. Não se acha a igreja perfeita. Não se acha o ministro sábio. Não se ache o adorador de excelência. Não se ache. Se as pessoas falarem ao teu respeito, diga amém. Mas a glória é para Ele, o louvor é para Ele. Tudo vem dEle e tudo volta para Ele. Não há nada que eu desejo mais. Só os olhos, o seu coração. Olhe para os olhos desse irmão e diga assim: eu erro, meu irmão. Como pessoa, como família, como profissional, como igreja. Eu tenho errado tanto como igreja. Temos errado tanto como igreja, queridos. E o coração de pedra não nos deixa enxergar isso. Nós olhamos e dizemos: o problema é dele. Ele que não quer nada com Jesus. Será que esse é o comportamento de Jesus? Ou o comportamento de Jesus é dizer: Senhor, todos que vieram a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Ei, chacoalha esse irmão que está do seu lado. Diga para ele: em nome de Jesus, hoje você vai sair daqui com um novo coração. Aleluia. Sabe por quê? Me dá uma raiva do diabo, meu irmão. Porque o diabo, ele se aproveita de algumas brechas. E nesse horário começa a dar sono em um monte de gente. E o problema é que essas pessoas têm sono há 10 anos, 20 anos na igreja, só na hora da palavra. E não entendeu que isso é espiritual. Isso não é natural, isso não é cansaço. Porque só na hora da palavra. O Netflix não dorme. Em nome de Jesus, todo espírito de distração nós repreendemos agora e damos uma ordem: saia do nosso meio e vai para o lugar que Jesus já determinou. O coração de pedra é um coração de puro ego. Ah, meu Deus. Um coração de pedra é um coração estruturado no ego. E ego, queridos, é uma coisa terrível. Não tem como Deus trabalhar em uma pessoa que não reconhece que o ego tem tomado o lugar da dependência. Não tem como Deus trabalhar no coração de uma pessoa que o ego tem substituído a dependência de Deus, a dependência das pessoas. Meu irmão, nós precisamos depender totalmente de Deus, mas só vamos viver propósitos com pessoas. O reino não é estrutura, o reino não vem com aparência visível ou exterior, mas o reino está dentro de nós. Ou seja, o reino são pessoas que carregam o reino dentro de si. E quando o reino entende o seu propósito nessa terra, a vontade do Pai é estabelecida na minha, na tua vida, na minha, na tua casa, na nossa nação. Nós dependemos de Deus, mas precisamos das pessoas. O evangelista Lucas falou algo para mim no Panamá. Disse: posta aí na comunidade. Se entregue a Deus e sirva as pessoas, mas nunca faça o contrário. Nunca se entregue às pessoas e sirva a Deus. Eu vou falar de novo. Se entregue a Deus e sirva as pessoas. Por quê? A atitude de um coração entregue a Deus é servir o outro. O mandamento é: ama o teu Deus de
de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, com todo o teu entendimento. Entendeu? Então agora ame o teu próximo como a ti mesmo. Toda pessoa que aprendeu a amar a Deus, entregou o coração para Deus, também consequentemente vai servir as pessoas. Mas toda pessoa que serve as pessoas, querendo reconhecimento, querendo algo em troca, querendo tapinha nas costas, querendo uma promoção de cargo, meu Deus do céu, que acha que igreja é como empresa, que está até 2 anos tem que subir de cargo, está 5 anos eu quero férias, eu quero meus direitos. Não, meu irmão, o coração de pedra quer direito. Sabe por quê? Porque ele está acostumado a viver no seu ecossistema. Ele criou um ecossistema voltado para o seu ego, para a sua vontade. Então de fato não entregou o coração para Deus. Como é bom ser amado por Jesus, gente. Ele quer esse coração. Posso falar uma coisa? Ele quer esse coração duro aí, cheio de razão. Ele quer esse coração duro aí, cheio de querer ser. Ele quer esse coração duro aí, que está achando que está fazendo alguma coisa para Deus. Ele quer esse coração, não aprendeu nem a buscar Deus direito, vem para o culto para querer algo em troca. Mas ele quer esse coração, ele quer transformar esse coração. Ele quer tirar o coração de pedra, ele quer colocar um coração de carne. Eu te quero, sim, eu me prostro. Libera o som dele aqui para mim. Eu preciso entrar no tom dele. A minha vida eu te consagro. Tudo que tenho. Alguém precisa ter coragem para cantar isso. Alguém precisa ter coragem. Como eu te amo, como eu te quero. A minha me prostro aos teus pés, a minha vida eu me consagro. Tudo que escute isso, tenho é totalmente de Deus. Um coração de pedra é construído no ego. O fundamento do coração de pedra é ego. Ele tem o seu próprio ecossistema. Tudo é por causa dele, por meio dele e para ele. Ele não reconhece o esforço do outro. O coração de pedra não reconhece o esforço do outro. Ele acredita que está acontecendo por causa dele, que é por meio dele e para ele são todas as coisas. Então ele não consegue passar muito tempo em um ambiente, ele não consegue ficar muito tempo em uma igreja, porque ele cria um ecossistema voltado para ele. E passa um tempo e diz: ninguém está me vendo, eu tenho muito potencial, eu tenho muita capacidade, eu vou para outro lugar que me valorize. E fica pulando de galho em galho, parece macaco na selva. Não tem um paradeiro certo, não tem um raiz, não fica raiz em lugar nenhum. Porque o coração é um coração egocêntrico, é um coração que foi fundamentado no ego. Não reconhece o que o outro está fazendo, não reconhece aquilo que o outro está entregando, servindo. Um coração criado no ecossistema egocêntrico tem uma grande facilidade em entrar em comportamentos de ingratidão. Toda pessoa que tem comportamentos de ingratidão ainda tem um coração pedrificado. Toda pessoa que se comporta de forma ingrata está com seu coração enrijecido. Tem uma grande facilidade, não consegue reconhecer o que o outro fez, não consegue reconhecer o que o outro está servindo. Nós precisamos rejeitar esse comportamento. Já viu aquela pessoa que entra na célula, do nada vai embora, esquece o que o discipulador fez, esquece o que o líder fez, esquece o que o pastor fez, esquece o que fizeram para ele. E aí quando você fala assim: querido, mas você viveu tanto, o seu líder fez tanto por você, ele: foi Deus que fez, não foi ele. A linguagem do ingrato é essa: foi Deus que fez, não foi ele. Deus fez através de quem? Deus
Deus visita homens através de homens. Quando Deus quis livrar o povo do dilúvio, Deus levantou Noé. Quando Deus quis trazer uma aliança para o povo que não tinha direito de aliança, Deus levantou Abraão. Nós estamos aqui por causa da aliança de Abraão. Quando Deus quis tirar o povo da escravidão do Egito, Ele levanta Moisés. Quando Deus quis levantar homens para conservar o seu povo na Babilônia, o seu Deus na Babilônia, Ele levanta Daniel. Deus usa homens para abençoar outros homens. Não posso aceitar uma linguagem de ingratidão, porque isso é um sintoma de um coração petrificado. O pior do coração de pedra, gente, é a justiça própria. Porque a justiça própria nos leva a viver totalmente ao contrário do que a Bíblia diz e do modelo de Jesus para nós. Queridos, esses últimos 4 meses eu tenho atendido muita gente. Eu tenho pastores me ligando. Hoje um pastor me ligou de longe: apóstolo, me dá um conselho, a pessoa fez isso e aquilo. Eu falei assim, ele falou: não sei o que fazer. Eu quase falei para ele: eu também não sei. Eu disse para ele assim: faz o seguinte, olha como Jesus olharia para essa situação. Faça aquilo que Jesus faria nessa situação. Queridos, nesses meses eu tenho atendido tanta pessoa que o maior problema é a justiça própria. Um coração pedrificado tem um veneno chamado justiça própria. Cara, isso atrapalha tudo. E não estou te falando de pessoas que se converteram agora. Eu tenho atendido pastores, eu tenho atendido pessoas, tenho atendido discípulos. Eu tenho sido ministrado acerca disso. Não podemos aceitar a justiça própria, porque a justiça própria leva a pessoa a viver totalmente ao contrário. Ela não reconhece os seus erros, não reconhece as suas imperfeições, transfere responsabilidade, transfere culpa. Meu Deus do céu, pelo menos umas 15 pessoas estão dormindo agora. Não aceite isso, meu irmão. Não aceite esse sono da indolência, porque é isso que precisa, essa chave que precisa virar para você avançar no reino de Deus. Precisamos negar a justiça própria. Precisamos dizer: Senhor, eu não aceito isso. Quando nós reconhecemos isso, meu irmão, dá um desespero, dá um choro, um pranto. De novo eu estou agindo com essa justiça própria. De novo eu estou agindo desse jeito. De novo eu estou agindo nas minhas razões. Eu quero dizer para você, meu irmão, que Deus, Ele quer quebrar o nosso coração de pedra. Deus, Ele quer quebrar os corações de pedra. Ei! Sabe como os corações de pedra são quebrados? Quando nós erramos e olhamos e falamos: meu Deus, eu falei tanto daquela pessoa que fez isso e agora fui eu que fiz. Isso acaba com a gente. E aí temos que chorar, temos que nos arrepender e dizer: Deus, eu fiz isso também. Olha como que eu agia, Jesus. Eu estava agindo como juiz. Eu não sou juiz de ninguém. Eu não estou aqui para julgar ninguém. Eu não estou aqui para apontar ninguém, Senhor. Eu sou falho, me perdoa, porque eu vi que eu errei também. Eu vejo, queridos, que toda vez que eu dou um tropeço, toda vez que eu erro, eu estou vendo que é Jesus murchando a minha bola. Porque na maioria das vezes, quando a gente está muito, a bola está cheia, a gente precisa fazer alguma coisa para mostrar que a gente não está com essa bola toda. Então a gente dá um grito com alguém no trânsito. Aí o Espírito Santo fala: tá vendo? Eu não estou te acusando não, filho, mas o domínio próprio está faltando ainda. A gente quer ver onde nós somos testados? Dentro da nossa casa. É no meio da família. Aí o chicote estrala. É nesse lugar aí que nós somos provados.
é com quem convivemos. E vou te falar, esposa, não precisa falar para o seu marido que ele está errando. Ele já sabe. A pastora falou que tem que falar. Então vamos fazer o seguinte: fala para ele que ele está errando, mas fala com amor. Marido, você não precisa acusar a tua esposa. Ele diz: você errou de novo, não vai mudar nunca. Não, ensina. Fala: meu amor, de novo, olha só, vamos junto nessa, eu vou te ajudar. Vamos vencer isso. Sabe o que Jesus disse? Para a gente poder querer tirar o cisco do olho do nosso irmão, temos que tirar a trave que está no nosso olho. Precisamos reconhecer isso. E algumas situações acontecem para o nosso coração ser tratado e transformado e quebrantado. Eita, senti firmeza, Deus está falando. Algumas coisas acontecem, deixa eu explicar. Carro quebrou, problema na família, problema financeiro, doenças, situações adversas que aconteceram de repente. Tem gente que fala: o inimigo se levantou. Eu quero dizer que na maioria das vezes não é o inimigo. Na maioria das vezes é permissão de Deus. Porque no mínimo começamos a crescer demais, a prosperar demais, a conquistar demais, e começamos a andar por uma rota de independência, e passamos a acreditar que é mérito nosso. Não porque eu tenho feito isso para Deus, não porque eu tenho feito aquilo para Deus. E o nosso coração vai enrijecendo, nosso coração vai se tornando um coração de pedra. E Deus está vendo, Ele está olhando e falando: ixi, eu vou perder ele. O coração dele está ficando muito independente, muito duro. Ele está achando que é por causa dele, ele está achando que é mérito dele. Então eu vou permitir algumas situações para ele correr para os meus braços, para ele correr de joelho nos meus pés, porque coração de pedra só é quebrantado aos pés da cruz. Coração de pedra só é transformado aos pés da cruz. Então algumas situações acontecem para nos tornar mais humildes. Quem lembra de Pedro? Extremamente orgulhoso, Pedrinho. Pedrinho era brabo no orgulho. Jesus, eu não te nego. Jesus, eu me entrego até a morte. Jesus disse: Pedro, o diabo pediu para se andar contigo. Só que Jesus disse para ele: eu intercedi por você. Jesus não disse assim: eu não vou permitir que o diabo faça isso. Jesus disse: eu intercedi por você. Sabe o que Jesus estava querendo dizer? Eu vou permitir que ele se ande com você, para você ver que não é tudo isso que você acha que é, para você quebrar esse coração orgulhoso, esse coração egocêntrico, esse coração de pedra. Aí Pedrinho nega Jesus 3 vezes. O galo canta, o coração dele faz assim, eu não sou tudo aquilo que o meu ego estava dizendo que eu era. E ele volta a fazer aquilo que ele fazia antes. Percebe que toda pessoa que tem o coração quebrado por causa do ego e da justiça própria vai fazer aquilo que fazia antes. Sai da igreja criticando o líder, sai da igreja criticando o pastor, sai da igreja criticando a igreja. Mas quantas igrejas essa pessoa já não fez isso? Sai transferindo culpa, volta a fazer aquilo que fazia antes. Volta pro barzinho, volta pra cachaça, volta pra tabacaria. E diz: o problema é esse negócio de igreja aí, esses crentes aí, é tudo falsidade, é tudo fachada. Volta a fazer aquilo que fazia antes. Mas Jesus é tão bom, gente, que ele vai pro Pedrinho. Ele aparece no meio do mar. Sabe o que Pedro faz? Rasga as suas vestes, ele pula no mar. Ninguém reconheceu, estava dizendo: ei, é um fantasma. Pedrinho disse: não, ainda que eu neguei ele, eu conheço ele, eu sei quem ele é. Ele voltou para mim. Ele pula, vai diante de Jesus. Jesus sai do mar com ele, faz um churrasquinho. Ele diz para ele: Pedrinho, tu me amas? Agora Pedro não está dizendo: eu não vou te negar até a morte. Agora Pedro está dizendo: tu sabes, Senhor. Pedro, tu me amas. Tu sabes, Senhor. Agora Pedro não sabe mais de nada. Ele estava inteligente como Ezequiel. Pode reviver esses ossos, Ezequiel. Senhor, tu sabes. Ei, diga para o seu irmão assim: você não sabe de nada, meu irmão.
Tu sabes, ó Deus, Tu sabes o que vai acontecer com a minha família. Eu vou liberar uma palavra, porque tem gente aqui que abriu a boca para dizer: essa pessoa não tem mais jeito, essa pessoa na minha casa não tem mais como mudar. Eu quero te dar uma notícia: é Ele que sabe de todas as coisas, é Ele que pode todas as coisas, é Ele que faz todas as coisas. Tu sabes, Senhor. Eu te amo. Então vai, Pedrinho. O seu coração foi tratado, Pedrinho. Vai e apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Vai, cumpre o propósito. Ei, Deus nos quer poderosamente, para depois nos usar poderosamente. Deus quer transformar o nosso coração de pedra, para depois nos colocar no lugar que Ele nos prometeu. Situações acontecem para nos tornar mais humildes, para quebrantar o nosso coração. Pode falar uma coisa? Jesus ama a tua vida. Ele quer que eu e você voltemos para Ele. Ele quer que eu e você voltemos para Ele. Muitas pessoas não compreendem. Eu era um cara justiceiro. Eu era o justiceiro do bairro. Toda briga que acontecia na porta da escola, me procuravam lá na favela. Vamos resolver. E eu amava resolver. Toda briga que tinha na escola, eu estava lá para resolver. Eu não era briguento. Não sei porquê, porque eu andava com uns caras meio estranhos. Aí ninguém arrumava briga comigo. Mas eu não era briguento. Mas era justiceiro. Toda briga que tinha, eu estava no meio. Em casa, toda briga que tinha da família, eu resolvia. Justiceiro, justiça própria. Quando eu voltei para Jesus, querido, no meu primeiro ano, eu tomei foi soco na cara. Minha vontade era buscar um revólver que eu sabia onde tinha e resolver. Mas Deus falou: agora o coração de pedra precisa ser quebrado. Você vai perdoar, você vai amar e você vai orar por ele. No meu primeiro ano de conversão, eu fui humilhado dentro de empresas. Eu testemunhei isso aqui. Fui ofendido. O problema é que tem pessoas que acham que nós estamos passando injustiças agora. Esse ano, ano passado, ano retrasado, nós estamos sofrendo com injustiças e perseguição desde o dia que entregamos a nossa vida para Jesus. Porque Ele permite algumas situações para tratar o nosso coração. O meu coração, o teu coração não pode ser o mesmo de antes de Jesus. E algumas situações são tratadas para trabalhar o nosso coração, para não nos perdermos em Deus e naquilo que Ele tem para fazer. Quantos processos passamos, quantas vezes o nosso coração foi quebrado, vencendo a justiça própria. Sabe por quê? Eu quero dizer que o diabo, meu irmão, ele não trabalha quando você está errado. Quando você errou, você sabe que você está errado, ele está vendo. Mas quando você está certo, é que o diabo trabalha. É agora que ele vai querer a razão dele. É agora que ele vai usar a justiça própria. É agora que ele vai se crescer. É agora que ele não vai fazer como Jesus disse. É agora que eu pego ele na curva. Olha para o seu irmão e diga: é quando você está com a razão que você precisa passar por errado. Porque foi isso que Jesus fez na cruz do Calvário. Ele carregou os meus e os teus pecados, e Ele disse: Pai, está consumado. Ele pagou o preço sem merecer. Meu coração é teu. Você está disposto a abrir mão das suas razões? Eu quero dizer uma coisa para você, queridos. Nós vamos entrar em uma nova estação. Nós vamos entrar em um novo tempo. Mas a palavra é: filho meu, dá-me o teu coração. A palavra é: volte para mim. Volte o teu coração para mim. Ei, essa palavra é para mim e para você nessa noite. Abra sua Bíblia comigo, Joel 2:12. Oh, Espírito Santo. Ei. Oh. Sabe qual é o problema? Algumas situações não mudam. Algumas situações não mudam até que nós aprendemos a ser mudados por causa delas. Algumas situações não mudam. Eu tenho acompanhado pessoas experientes que estão há 40 anos no Evangelho, e os problemas são os mesmos, porque não cede, porque o orgulho é mais alto do que a própria vida. O orgulho é maior do que tudo.
não perdoa, não pede perdão. Eu tenho acompanhado pessoas durante anos, queridos, que achavam o problema é financeiro. E eu dizia, o problema não é financeiro, o problema é ego. O ego no casamento destrói casamento, queridos. O ego em qualquer área destrói. Em qualquer área que você tiver, ele sabota aquilo que Deus tem para você. Eu digo, é ego, a pessoa começa a prosperar financeiramente, as coisas começam a acontecer, e o problema no casamento continua. O problema não era a falta de dinheiro, o problema é o coração de pedra. Aí diz, o problema é que aquele pastor daquela igreja lá não me ajudava, não pastoreava o meu casamento. Aí vai para um pastoreio, mas não muda. Então o problema não era o pastor, o problema era o coração de pedra. Quem está entendendo, diga amém. Joel 2,12 diz assim: ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejuns, e com choro, e com pranto, e rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Olha, que essa palavra é uma palavra de avivamento. Joel 2 é uma palavra de avivamento. Chacoalhe o seu irmão e diga assim: o avivamento é real na nossa geração, mas só vai viver aquele que entregar o seu coração verdadeiramente, que converter o seu coração, que rasgar o seu coração e não as suas vestes. Sabe o que significa? Não é com aparência, é com atitudes de transformação. Volte a mim, rasgue o coração e não as vestes. Tem gente que tem linguagem de humilde, mas o comportamento é de soberbo. Tem gente que tem uma linguagem de humildade, mas as atitudes são de alguém extremamente soberbo. Sabe o que é isso? É alguém que rasga a veste, mas não rasga o coração. É quando você está certo que você descobre se você é humilde ou não. É quando você tem o direito de pagar na mesma moeda que você descobre se você é humilde ou não. É nesse momento que Deus e Satanás estão olhando. E vou te falar uma coisa: as pessoas também estão olhando. Uns tempos atrás eu sofri uns negócios aí. Começaram a postar um monte de coisa minha na internet aí. Eu falei, amém, Senhor. Querido, o meu Instagram tinha 2.000 e poucas visitas por dia. Quando postavam umas indiretas, duplicou, foi para 4, quase 5 mil de visualização dos stories por dia. Porque as pessoas estavam aguardando eu dar uma resposta. Porque o homem, na sua natureza adâmica, sempre vai querer se justificar, sempre vai querer dar o troco, sempre vai querer rebater, sempre vai querer mostrar a sua razão e o seu direito. Ei, mas nós precisamos aprender com aquele que foi pendurado na cruz. Ele não merecia, era para mim e para você. Ele não se justificou, ele não disse, não, eu não pequei, eu não estou errado, pelo contrário. Ei, ele foi em direção à cruz como ovelha muda, em direção ao matadouro. Mas sabe o que a Bíblia diz em Filipenses 2? Que ele foi obediente até a morte, e a morte de cruz. E um dia o nome dele foi colocado sobre todo nome, e toda língua, todo joelho se dobrará, e toda língua. Quem quer autoridade? Quer autoridade? Então abre mão do direito. Quer autoridade? Então abre mão das razões. Quer autoridade? Então se comporte nas situações como Jesus se comportaria. O coração é teu. Sabe o que Joel diz? Volte o coração com jejum e oração. A característica de um homem que ora é um coração quebrantado e os olhos molhados. Eu vou em alguns lugares a convite de pessoas, e a maioria das pessoas que me convidam não são os pastores. Porque pastor não tem medo do diabo, pastor só tem medo de outro pastor. Ele vai vir aqui, vai pregar uma boa palavra, as ovelhas vão embora.
A ovelha só vai embora se não tem um pasto verdejante, se não tem comida fresca. Quem gosta de comer comida azedada? Eu não gosto. A maioria das igrejas que vou ministrar são discípulos, são copastores que nos convidam. E toda vez que eu chego em uma igreja, eu já discerno o que vai acontecer quando eu olho para o pastor. Se o pastor tem os olhos molhados, o seu coração quebrantado, eu já sei que será uma noite de avivamento. Mas se o pastor tiver um olho fundo, seco, que não reage a nada, eu já sei que peleja difícil eu enfrentarei. Por quê? Porque o pastor é resultado do seu quarto de oração, e a igreja é resultado do seu pastor. Quer coração contrito e quebrantado? Quer desfazer todo o coração de pedra? Volte para mim com jejum e oração. Ei, nos primeiros dias, no primeiro amor, a gente jejuava sem ninguém falar. Agora a gente fala jejum uma vez por semana. É uma luta. Ama mais o McDonald's, ama mais a picanha, ama mais tudo do que o jejumzinho para agradar a Deus. Não, o jejum não agrada a Deus, é para transformar a gente mesmo. Antes a gente jejuava sem ninguém pedir nada. Agora tem o jejum do encontro. É um negócio de louco. Volte a mim com jejum e oração. Pastor, como ter um coração que agrade a Deus? Oração, meu irmão. Quanto tempo nós oramos hoje? Ou você acha que a minha oração é para te sustentar? A minha oração é para sustentar a minha vida, não é para sustentar a tua vida. Esse culto aqui não sustenta a tua caminhada na fé. O que sustenta a tua caminhada na fé é o teu relacionamento com Deus, até a tua vida com Deus. Para de ser crente, self-serve, e quer ir para a igreja só para se servir da mesa, comer o que quer, e ir embora achando que vai ter alguma mudança. Se não tiver uma vida de oração, meu irmão, nós não conseguiremos. Nós reconhecemos logo aqueles que oram diariamente, porque não precisa muito para chorar. O problema, esses dias atrás a Andressa olhou e falou: você está mal, você está em depressão. Meu irmão, não saia do quarto. Hoje eu queria cortar o cabelo de manhã, cara. Eu comecei a orar cedo, meu irmão. Eu fui embora até 1h30. Eu falei: Deus, eu não quero ir para a igreja, eu não quero ver crente hoje. Aleluia. Eu quero vidas novas para Jesus. Eu não quero fazer nada, mas eu estava cabeludo, parecia um urso. Cara, quando você começa a entrar num quebrantamento, você não quer mais sair do quarto, você não quer mais largar ele, você não quer mais pregar, você não quer mais. Como você descobre que o ministro está cheio de Deus? Porque ele não almeja púlpito, ele não almeja microfone, ele não almeja evidência, porque tudo que ele precisa ele encontra no quarto. Tudo aquilo que ele precisa ele encontra no secreto. Meu irmão, o coração quebrantado só vamos encontrar numa dimensão de intimidade do secreto. E pode falar uma coisa: isso não é para pastor, isso é para você. Pastor, mas eu pequei muito. Então entra no quarto, fecha a porta. Deus, eu sou miserável, eu sou um pecador cafajeste. Eu sei o que é certo, eu sei, e eu não faço. Eu me arrependo disso. O Senhor vai vir assim: que bom que você está aqui. Eu estava te esperando há tanto tempo. Cuidado que isso pega. Cuidado que isso pega. O quebrantamento vem, querido. Você começa a orar, já nem sabe mais o que você está orando. Você começa a orar em línguas que você fala: essas línguas eu nunca orei. Você vai tentar sair do quarto e ele fala: mais um pouquinho, mais um pouquinho. Há um óleo fresco diariamente que ele quer derramar sobre a mim e sobre a tua cabeça. Há um maná diário. Ei, o maná não é no culto só, o maná é diário. O maná é todo dia. Tem um maná fresco para mim e para você. A comida de hoje é para hoje, mas tem comida nova amanhã. Tem maná novo amanhã no seu quarto de oração. Tu és meu para sempre, para sempre. Precisamos de um quebrantamento e arrependimento para que o nosso coração volte ao Senhor, porque só assim vamos agradar a Deus. Tu és meu. Há uma graça poderosa de Deus aqui.
nos ama tanto, gente, que a gente aprendeu na religiosidade a entrar na presença de Deus para querer a nossa justiça. A gente orava: Deus, você está vendo o que eu estou fazendo, o que eu estou vivendo? Olha o que Ele está fazendo, abre a sepultura. Ai, Jesus. A gente recebeu tanta profecia que Deus estava abrindo e fechando a sepultura, que a gente acaba achando que Deus é coveiro. Deus vai matar ele que se levantou contra mim. A minha oração é: Deus, salva ele, perdoa ele. A sua oração tem que ser essa. A gente até entrava na oração: Deus, isso. Aí daqui a pouco a gente estava: Deus, a culpa é minha. Só eu que não entendi nada, Deus, perdoa eu. A gente vai entrando em Deus, em um lugar em Deus, que a gente vai perdendo, vai se desfazendo. A gente vai se desfazendo dos nossos egos, da nossa razão. E daqui a pouco estamos dizendo: Deus, eu não quero saber mais de nada. Eu quero só viver a tua vontade, Deus. Só faz a tua vontade. É nesse lugar que nós temos que habitar. É nesse lugar que precisamos permanecer. É nesse lugar que precisamos estar, queridos. Ei, precisamos compreender isso. Que eu sou dele e ele é meu para sempre. E nada é igual ao seu amor. Reconheço em qualquer. Se tu não quer perdoar, não entra no quarto. Se tu não quer mudança de vida, não suba o monte. Porque é impossível alguém estar face a face com Ele e continuar da mesma forma. É impossível alguém estar face a face com Ele e continuar do mesmo jeito. Não entra se não quer mudança. Mas se você quer agradar a Deus e ser conhecido como alguém que fez parte de uma geração de um coração quebrantado, entre nesse quarto, porque você vai sair transformado. Você vai sair com o coração incendiado. Você vai sair com os olhos molhados. Me fascina. Ei, não se ofenda. Não se ofenda. Não se ofenda, mas eu preciso dizer isso. A maioria das pessoas que não conseguem ter esse estilo de oração, esse estilo de vida de quebrantamento, são pessoas que já vieram do sistema evangélico. São pessoas que já vieram de outras igrejas. São pessoas que viveram dentro de denominações e tinham palavras de autoajuda, de que Deus vai fazer, que você está no centro do coração de Deus, que a tua vontade vai ser realizada, que você vai prosperar, que você vai conquistar. Pessoas que vieram de um sistema onde não era pregada a verdade. E só há lugares que líderes podem manipular a massa quando a verdade não é pregada. Quando a verdade é pregada, meu irmão, eu estou te ensinando a orar. Eu te faço um desafio. Hoje mesmo fecha a porta do teu quarto e ora e pergunta: Senhor, que palavra foi aquela? Foi de Deus ou foi do homem? E o Espírito Santo vai te falar se foi de Deus ou foi do homem. Porque uma igreja que ora não está debaixo de manipulação. Uma igreja que ora está regida pelo poder e mover do Espírito de Deus. Nunca o manipulador vai te ensinar a viver uma vida de oração. Nunca o manipulador vai te ensinar a ler a Bíblia. Porque só há manipulação onde há falta de conhecimento e de relacionamento com Deus. O importante é estar todo culto, dar o dízimo, a oferta, a primícia. Então eu vou pregar algo que eles querem ouvir, porque não corre o risco de eles ir para outro lugar. Mas aqueles que foram gerados no fogo, e se não se ofenda, já falei, se ofender também, volta para o lugar de onde você veio. Se você veio debaixo desse sistema, se arrependa. Tire as suas raízes desse lugar. Altares de adultério, de promiscuidade,
de linguagem mentirosa. Diga: Senhor, eu me arrependo por tanto tempo que eu fiquei concordando com aquilo, que as minhas raízes ficaram naquele lugar. Eu arranco as minhas raízes ministeriais agora dessa denominação, e eu sou enxertado em Cristo Jesus, que é a videira verdadeira. E a partir de hoje eu vou viver o teu reino, eu vou viver a tua vontade, eu vou ter um coração quebrantado e contrito. Eu elevo os meus olhos para além dos montes. Quantos anos te ensinaram que era só você vir para o culto e dar seu dízimo? Quantos anos te ensinaram que Deus só vai te prosperar e não requer nem um pouquinho de renúncia? Esse é qualquer outro evangelho, mas menos o evangelho de Cristo. Há um convite da parte do Eterno para mim e para você nessa noite. Voltem para mim. Voltem para mim com jejuns e orações. Ele está te esperando no mesmo lugar. Talvez você nunca entrou nesse lugar. Então comece a partir de hoje. Entre nesse lugar e desfrute do benefício da cruz, do véu que foi rasgado. Muita gente não obtém resposta. Muita gente não obtém cumprimento de promessa, porque o seu coração não foi quebrantado. Daniel capítulo 10, verso 11. Diz assim: e me disse Daniel, homem muito amado, entende as palavras que vou te dizer, e levanta-se sobre os teus pés, porque a ti sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, levantei-me tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas. Toda vez que humilhamos nosso coração diante dele, toda vez que nós queremos compreender e alinhar o nosso coração à vontade dele, à palavra dele, nós vamos obter respostas. Quero atrair as respostas de Deus. Para atrairmos as respostas dele, precisamos humilhar o nosso coração. Precisamos colocar o nosso coração em um lugar de quebrantamento. Precisamos colocar o nosso coração em um lugar de submissão à palavra e à vontade de Deus. Não importa o que eu acho, não importa o que eu penso, não importa se eu estou na minha razão, não importa, eu submeto o meu coração ao senhorio de Cristo Jesus. Eu sei que os glória a Deus foram embora nessa hora. Eu sei que nessa hora ninguém levanta para reagir à palavra. E esse é o sentido da palavra mesmo. Não é você levantar no seu corpo, mas você se levantar em espírito. Que um espírito de oração nos tome nessa noite. Que as aparências acabem. Não vamos rasgar mais as vestes, vamos rasgar o nosso coração diante dele. Se prepare, meu irmão, porque respostas vão começar a vir uma a uma. Coisas que você orou há anos e nada, agora humilhe o teu coração. Você vai ver que de uma forma acelerada essas respostas vão chegar diante de você. Chacoalha o seu irmão aí e diga: se prepara, meu irmão. Jeremias 23, 29. Olha o que a palavra de Deus diz: porventura a minha palavra não é como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a pedra. Para alguns corações o Senhor vem como um fogo. Ele incendeia. E quanto mais Ele incendeia, mais queremos ser incendiados. Diga para o seu irmão assim: nunca foi falta de tempo, meu irmão, mas falta de prioridade. Em um dia, te convido a você orar 21 dias todos os dias, no mínimo 20 minutos por dia. Se a tua vida não mudar, você me procura. 21 dias orando todos os dias.
Os psiquiatras estão dizendo que 1 hora de oração evita a depressão, que 1 hora de oração evita decisões mal tomadas, que 1 hora de oração evita a crise de ansiedade e síndrome do pânico. Porque quando oramos, saímos do plano terreno e entramos na nossa dimensão de origem chamada eternidade. E ainda que a terra queira mentir para você, na eternidade você está sendo ministrado. Ei, vai ficar tudo bem. Ei, você é mais que vencedor. Ei, essa situação é só para te ensinar. Na eternidade somos ministrados acerca da realidade eterna que Deus tem para nós. Para alguns o coração é incendiado, para outros precisam ser quebrados com um martelo. Todas as situações que eu falei aqui é como um martelo quebrando o coração. Ele vem para esmiuçar o coração de pedra. E tem alguns corações que o Senhor, Ele vem com fogo. Ele incendeia e você sai do quarto dizendo: eu vou amar todo mundo hoje. Hoje eu vou perdoar até aquele que não fez nada para mim. Você sai, meu Deus do céu, você quer pagar todas as suas dívidas. Aí você olha para a conta e fala: não tem dinheiro para tudo isso. Você sai do quarto incendiado. Mas tem um problema, querido, porque o fogo de Deus é algo muito poderoso. Eu cheguei aqui na terça-feira para atender algumas pessoas, terça-feira passada. Os meninos aqui estavam ensaiando um louvor e a canção dizia assim: eu me lanço no fogo, eu me lanço no fogo. E a minha preocupação com essa geração é que essa geração não sabe o que está cantando. É um grande perigo nos lançarmos no fogo. Porque o fogo de Deus, ele tem 3 características. A primeira é juízo, a segunda é purificação, e a terceira é capacitação. Então não dá para uma pessoa acessar pornografia na semana e no domingo dizer: eu me lanço no fogo. Porque se ele se lançar no fogo, vai vir juízo para a vida dele. Nós precisamos entender isso. Precisamos entender o que estamos cantando. Ei, o fogo do Senhor só vai aquecer o nosso coração quando primeiro há quebrantamento e há arrependimento. Então não vai ser mais fogo do juízo e nem fogo de purificação, porque o arrependimento te levou a esse lugar, mas vai ser um fogo do Espírito que vai incendiar. Agora não podemos pedir fogo de Deus se temos pendências não resolvidas, porque o fogo que vai vir é um fogo de juízo. E por isso essa geração muitas vezes está sofrendo com muitas coisas, porque está dizendo: me lança no fogo, eu quero ter o fogo, mas a vida semanal é uma vida de pecado. E vem juízo ao invés de vir capacitação. Diga para o seu irmão assim: o fogo de Deus não é emocional. O fogo de Deus é poderoso, é capacitador. O fogo de Deus te leva a uma dimensão no Espírito. O fogo de Deus atrai o engano. O fogo de Deus atrai, espanta as serpentes. Não vale a pena existir. A Bíblia diz: Salmos 34. Eu acabo aqui. Nós precisamos de Ti, Jesus. Nós precisamos que esse coração de pedra seja quebrado. Não posso viver, não vale a pena existir. Perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado. Salva os contritos de espírito. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Não vale a pena existir. Eu preciso disso. Escuta o meu clamor. Eu não sei você, mas eu preciso. Por isso o Senhor está desses dias. Às vezes a justiça própria quer falar mais alto. Às vezes o ego quer sobressair. Mas tudo isso acaba quando a gente vai orar.
Tudo isso acaba quando a gente se lança nos pés dele, em arrependimento, em quebrantamento. Nós precisamos de ti, Jesus. Alguém precisa dele aqui? Alguém precisa de Jesus aqui? Alguém precisa de um coração novo aqui? Deixe que o coração endureça. Não deixe que ele seja enrijecido. O coração quebrantado é um coração ensinável. Sabe, querido, às vezes pessoas vêm me ensinar algumas coisas que eu já sei. E eu falo, meu, que poderoso isso. E ela sai, uau, eu ensinei o pastor. Eu falo, que bom. Deixe que ela pense assim. Ei, um coração quebrantado é um coração ensinável. Ontem eu recebi uma palavra de um irmão, aleluia, recitou quase a Ave Maria para mim. Eu falei, glória a Deus, aleluia. Que palavra poderosa, meu irmão. Coração quebrantado, querido. Nós precisamos disso. Eu preciso disso, você precisa disso. Nessa nova estação vai haver coisas poderosas de Deus, respostas de Deus poderosas. Eu sei que o diabo está dizendo para algumas pessoas assim: não, não perdoa não, você está na sua razão. Perdoa sim, quebra esse coração de pedra. Seja a glória. Baixe sua cabeça, por favor. Seja o domínio. O Senhor me disse algo, que essa palavra ia surgir um efeito na igreja, o mesmo efeito que a palavra da poda surtiu na igreja. Toda vez que o nosso coração estiver indo para uma rota de independência, toda vez que começarmos a avançar e começarmos a deixar de orar, ou acharmos que é mérito nosso, vamos nos lembrar dessa palavra, porque ela vem como um martelo hoje. Ela vem para esmiuçar um coração de pedra. Um coração quebrantado atrai a Deus. Deus está perto dos corações contritos e quebrantados. Se você tem algo a dizer ao Senhor diante dessa palavra, diga aí no seu lugar. Se você quer correr para o altar, corra para o altar. Joel 2 diz: chorem os ministros, chorem os sacerdotes. Entre o alpendre e o altar, rasgue os vossos corações, não as vossas vestes. Poderoso Deus. Sim, Espírito Santo. Sim, Espírito de Deus. Gera em nós o quebrantamento genuíno. Minha alma anseia. Nos desliga, Senhor. Nos desliga, Senhor, de todo o sistema. Nos desvincula, Senhor, de tudo aquilo que quis enrijecer o nosso coração. E ao Cordeiro seja o louvor. Espírito de Deus, ao que está sentado, reconhecemos a nossa dependência. Nos desesperamos por Ti, Jesus. Nos desesperamos por Ti, Jesus. Seja o louvor. Nós nos arrependemos, Senhor, por toda autossuficiência. Nós nos arrependemos por todo, Senhor, autodependência.
Nós reconhecemos a nossa total dependência de Ti, Jesus. Todas as vezes que nos aproveitamos da nossa razão para querer nos sentir superiores, todas as vezes que aproveitamos porque estamos certos em humilharmos ou desprezarmos o outro, o Senhor, mesmo estando certo em toda a sua pureza e santidade e majestade, se humilhou, Senhor, e se passou por errado por nós. Nos ajuda, Espírito Santo, a ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ah, Senhor, nos ajude. Que o diabo não precise peneirar, que o diabo não precise ir andar conosco para quebrar o nosso coração. Que as situações não precisem acontecer para quebrar o nosso coração. Não nos deixe, Senhor, nos comportarmos de forma ignorante para que o coração seja quebrantado. Hoje, Espírito Santo, nos traz um espírito de oração, de quebrantamento, de arrependimento. Poderoso Deus, nos perdoa, Senhor, por toda atitude que tomamos pelo impulso, por toda palavra que falamos, por toda ação. Nos perdoa, Senhor, por todo mau testemunho como igreja. Ah, Senhor, que a Tua palavra seja como um martelo hoje em nosso coração. Quebranta-nos, Deus. Quebranta-nos, Deus. Ah, como o Senhor disse a Ezequiel: fale para o meu povo que eu tirarei o coração de pedra e colocarei um coração de carne. Colocarei um espírito novo. Eu arrancarei desses corações os ídolos. Erecamantura labaçou. Nós recebemos essa noite, Senhor, Erecamantura labaçou, todo ego, Senhor, toda vaidade. Nós nos esvaziamos essa noite. Pra onde eu vou sem você? E não sobra nada sem teu grande amor. Só tu sabes tudo que não nos deixe, Senhor, ser uma geração de olhos fundos e secos. Não nos deixe ser uma geração de olhos sem lágrimas. Não nos deixe ser uma geração de coração insensível, de coração duro. Oh, obrigado, Jesus, por não desistir de nós. Obrigado por não desistir de nós, Senhor. Obrigado por não desistir de mim, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Nós não merecíamos. Nós não merecíamos. Mas a partir de hoje, Senhor, não aceitamos mais um coração viciado no sistema evangélico, um coração crítico, uma mentalidade crítica, de apontamentos, de julgamentos, uma mentalidade, Senhor, individualista. Nos dá um coração puro e um espírito reto. Nós não queremos sair dessa reunião da mesma forma. Ah, Jesus, eu sei, meu Pai, que vem 6 meses de colheita. Mas nós não vamos fazer como Noé. Nós não vamos nos embriagar na vinha. Nós não vamos nos perder naquilo que o Senhor vai fazer. Ache em nós um coração quebrantado e contrito. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus.
Pra onde eu vou sem você? E não sobra nada sem teu grande amor. Não sobra nada, Senhor. Eu não sei. Tudo de bom que há em nós vem do Senhor, e todo de ruim vem de nós mesmos. Senhor, não tem culpa nenhuma, Jesus, mas arranca de nós todo o sistema adâmico, todo o sistema caído. Arranca, Senhor. Coloca em nós um espírito novo. Se coloque de pé, por favor. E onde eu vou, eu te levo comigo, amado. O reino não é uma aventura, queridos. Ao mesmo tempo que o reino é muito maravilhoso, ele é muito perigoso, porque o nosso coração será provado, será tratado. Então, quanto mais rápido corrermos para Ele, vamos adorar. Aqui